Oi pessoal, tudo bem? Eu vim gravar com vocês hoje um vídeo um pouquinho diferente. Na verdade eu tô um pouco afastada do canal, tô gravando menos vídeos e eu tive observando que teve um vídeo meu da Samambaia, em que ele tá com quase 2.000 visualizações, que aqui pro canal é bastante coisa. Eu pensei, poxa, justamente agora quando eu parei um pouco com o vídeo das plantas. Então eu pensei, eu tenho que realmente vir aqui explicar. Acho que eu devo isso, né? Um dos motivos do porquê eu diminuí bastante nos vídeos das plantas. Não é que não vai mais ter vídeo das plantas. Eu ainda vou ter vídeo com as plantas, mas numa quantidade bem menor. Por quê? Tá muito quente. O calor tá demais. Agora tentando um ventinho bom aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Acho que não dá pra ver muito bem, mas tá meio que se armando um temporalzinho, então tá entrando um ventinho bom. Mas normalmente tá um calor assim, ó, de matar. Hoje tava 39 graus. Então o que acontece? Você sabe, as plantas elas não reagem bem. Muita coisa tá secando, apesar de eu dar muita água. Eu troquei de lugar para lugar com mais sombra, o que dá para trocar, né? O que tá em vaso. Mas elas acabam não desenvolvendo tão bem ou até secando. Daquelas pequenininhas que eu comprei, aquelas mini, quem viu o vídeo acompanhando a minha compra, uma eu acabei perdendo, apesar de não ter colocado elas no sol, apesar delas estarem aqui ainda em adaptação. A próxima semana eu queria levar elas já para o sol, mas eu tô com um pouco de receio por isso, do calor. Só que nesse tempo, o que eu tô fazendo, né? Já que eu não tô lidando com as plantas, eu descobri uma nova paixão. Para quem me acompanha há bastante tempo, para quem me conhece, sabe que eu sempre fui ligada à arte. Sempre gostei da arte. Eu fiz biscuit durante muitos anos, eu trabalhei com biscuit durante muitos anos. E não foi o básico, não foi ali só o básico, só o cortador. Não, eu acabava modelando à mão peças grandes. Sempre gostei da pintura. Tava titubeando alguma coisa do desenho ali e foi isso que me abriu outro horizonte. Como vocês viram, eu estava trabalhando com o gesso. O gesso ele é legal. Eu gostei do gesso, mas pra mim parece que ainda faltava algo ali. Eu ia comprar as formas, ia comprar mais do material, mas sabe quando o teu coração ainda não tá vibrando, ainda não é aquilo? Então eu fiz aquelas formas adaptadas, né, como vocês viram, e foi uma experiência. Não é, não vou mais lidar com gesso. Sim, de repente eu sinto vontade de fazer uma coisa ou outra, eu faço. Mas não é uma coisa na qual eu vou investir. Porque tu sabe, toda a arte, todo artesanato, ele acaba investindo material, tu acaba investindo muita coisa. E não foi o que o meu coração vibrou. E ali, pesquisando, olhando, gente, aqui ainda a gente tá num processo inicial, claro, vocês ainda não vão achar nada fantástico, pelo contrário, ainda vão achar meio, só isso. Mas a minha paixão é a cerâmica. Aqui eu comecei com 2 peças simples, 2 cinzeiros, que são peças simples, são fáceis. E aqui eu vou fazer um joguinho de bols. Vou fazer um joguinho, eu tenho um aqui que já tá seco e agora eu quero ver se eu faço mais 2 para fazer uma composição. Aí eu me inscrevi no curso, eu tô fazendo o curso, essas aqui eu fiz em casa, né? Essas aqui eu fiz com aquela técnica do dedo. Esqueci o nome da técnica, mas tu vai puxando assim, depois eu mostro um pouco pra vocês. Vou gravar ainda vídeo sobre isso. E na aula eu fiz mais 2 travessas, um potinho e um incenso. Na aula lá. Uma eu até já pintei, ela vai pro forno novamente. Essas aqui eu vou deixar juntar uma quantidade razoável de peças bem secas pra daí eu levar pra escola, né? Eu queimo tudo de uma vez. Então assim, agora sim eu descobri, digamos assim, redescobri uma paixão. Por quê? Eu vou falar sobre isso agora. Porque eu redescobri uma paixão. Vou pegar esse aqui que ele é menorzinho, o outro é muito ruim pra mim ficar segurando, então esse aqui é menor. Porque, gente, barro, né? Barro eu acho que tem tudo a ver comigo, principalmente a cerâmica que vai no forno. Por causa do barro com o fogo. Pra quem não sabe, meu signo é Áries, fogo, primeiro, intenso. E meu ascendente é Touro, terra. Então, uma que energeticamente eu acho que combina muito comigo. Segundo, que poderíamos dizer que remete ao biscuit que eu trabalhei durante muitos anos e sempre gostei. Eu gostava muito. Eu larguei o biscuit por umas questões aí da vida, que eu tive que ir embora, voltar. Quem olhar os vídeos lá do final do canal, eu morei em Balneário Camboriú, fiquei lá 3 anos, depois eu retornei.
Então, por causa desses percursos, eu acabei largando todo o meu ateliê e quando eu voltei já não tinha mais aquela paixão, sabe? Quando uma coisa se vai, eu acho que tem que soltar porque já não era mais o momento dela, então eu não quis reiniciar. Mas apesar de ser totalmente diferente, que eu sei que o pessoal que trabalha com cerâmica vai dizer o quê? Não, não é a mesma coisa, não tem nada a ver. Não, e sim, tá, gente? Tem, claro, é outro material. A pessoa não pode ir com aquilo ali pensando, eu já sei, é isso. Mas não, é completamente outra reação de material, outra reação de tudo. Mas tu consegue ter uma noção visual já de como tirar uma bolha, de como fazer uma junção, com outras técnicas, claro, e muito respeito, que cada técnica é uma técnica, mas a visão do biscuit ajuda muito na cerâmica. Muito, muito, muito ela ajuda. Eu acho que principalmente a paixão. Então eu tô louca pra vir mostrar pra vocês, na verdade, as peças pintadas, as peças prontas. Eu tô louca pra vir mostrar. É um trabalho demorado, porque eu tenho que modelar, eu tenho que secar bem ela, mandar ela pro forno, voltar, pintar, ir pro forno de novo, pra daí eu ter a peça completa. E essa demora, toda essa, digamos, como é que eu posso dizer? Me fugiu o nome, mas toda essa. Depois eu lembro. Mas assim, isso também me encanta. O rápido não me. Tipo, tá pronto? É legal, é. Mas tudo aquilo que tem um trabalho em cima daquele processo, veio a palavra. Todo esse processo, ele também me encanta, porque ele tem que gerar paciência, respeito com cada etapa, a surpresa, porque nem sempre o final dela vai ser o que a gente imagina na nossa cabeça. A cerâmica, ela me conquistou por isso. Tu pinta de uma cor e às vezes não fica bem aquela cor, não fica aquele tom. Tu tem uma surpresa, essa surpresa muitas vezes é um presente do universo que tu tem que aprender a aceitar. Que nem tudo é exatamente como tu quis. Ou pode ser até melhor. E se não for tão bom, próxima, faz outra. Então eu gosto de tudo isso, sabe? De respeitar as etapas, os processos, aceitar que nem tudo é como a gente quer. Eu acho que isso ajuda muito a trabalhar o mental, o espiritual e a vida. Então eu acho que eu encontrei uma nova paixão. Sobre o ateliê improvisado, que vocês não estão vendo na minha mesa aqui, vocês vão ver bastante, vocês viram um pouco nas partes de pintura que eu fiz, né? Mas vocês vão ver bem mais. Por quê? Porque eu vou tirar, essa estante eu não sei se eu vou tirar ou se eu vou deixar ela para os livros, o que eu vou fazer com ela, se eu vou tirar ela daqui ainda. Mas como vocês podem ver, aqui é a minha sala. Aqui é a minha sala. Por que eu tô aqui? Não sei. Porque eu tenho um outro quarto sobrando, onde eu vou fazer agora, de fato, o meu ateliê. Eu vou parar de pintar? De forma alguma. Até porque, apesar de ser outra técnica de pintura, ela também ajuda, tanto o biscuit quanto a pintura. Eu acho que tudo se junta, por isso que eu me apaixonei pela cerâmica. E o desenho pode me ajudar, sim, a ter um pouco mais de firmeza nas linhas, apesar de eu gostar muito do desenho, ele me ajuda a ter firmeza em alguma linha ou outra que eu possa fazer, até desenhar. Então eu vou continuar titubeando naquela escadinha no desenho, tentando uma florzinha, uma coisa ou outra, pintando, porque é minha paixão. Mas agora eu acho que eu vou focar, tô realmente fazendo a compra dos materiais, vou trocar o meu ateliê de lugar, baseado na cerâmica. Claro, é uma tristeza, né, gente? Eu não sei o quanto tempo, eu não posso dizer, vou ficar, meu Deus, agora é isso. Não posso, por quê? Porque eu não tenho forno, né? Eu dependo do forno lá da escola. Então, enquanto dure, enquanto pudermos, enquanto conseguir, estarei na cerâmica, tomar. Ó, eu não tenho nada ainda, tá? Mas, ó, meu primeiro kitzinho, tô muito feliz, eu não usei ele ainda, vou usar ele a primeira vez agora. Não vou usar muita coisa dele, porque como eu vou fazer esse bolzinho aqui, o jogo dele, ele não precisa. Ele tem que ficar igual, ele é orgânico, tá? Propositalmente, ele é orgânico, ele é pra ser uma peça mais rústica, tanto que ele não vai ser pintado por fora, ele não é dessa cor. Pra quem não sabe, curiosidade, a cerâmica, ela passa pela primeira queima, ela troca a cor. Quando ela passa pela segunda queima, ela troca novamente a cor. Então, esse aqui, a princípio, ele é pra ser um begezinho mais ou menos da cor dessa régua, assim, com pintinhas pretas. Ele é uma argila clara, não é uma argila escura, mas ele é todo pintilhadinho. É assim que ele vai ficar depois da segunda queima. Então, eu quero dar um tom mais rústico pra ele.
Eu vou esmaltar ele por dentro, sim, né? Até porque ele é um utensílio de cozinha. Ele vai comida, então ele vai ser bem esmaltado por dentro. E eu tô pensando em fazer uma borda apenas por fora e deixar o resto da cerâmica natural. Como ele, eu não sei se eu faço deixar ele todo natural, uma borda, um dedo mais ou menos. Eu tô pensando, até eu terminar eu resolvo. Até porque eu gosto disso, de mudar de ideia no meio do caminho. Tá pintando, daqui a pouco vou continuar. Não, gostei, vou parar. Então não sei, eu gosto dessa parte. Nunca gostei de trabalhar com encomenda, eu acho que foi por isso que eu larguei o biscuit também. Eu larguei por fatos da vida, como eu falei pra vocês. Mas o outro motivo de que eu acho que eu não quis retornar pro biscuit foi porque a encomenda me incomodava demais. Eu acho que, na verdade, todo artista vai concordar comigo, tá? Todo artista vai concordar. Infelizmente, eu sei que é duro dizer, mas a encomenda, ela incomoda. Porque o artista, ele quer criar, literalmente. Ele tá sempre com uma ideia, sempre com uma criação, sempre com uma forma, sempre com um jeito. Ele tá com a massa na mão, daqui a um pouco ele olha... Não, esse vai ser assim, não, esse vai ser assado, esse vai ficar torto, esse vai ficar reto. A gente quer criar. A gente não é uma máquina impressora que repete aquilo. Então, tu lida com frustrações, que às vezes a pessoa quer exatamente aquilo que ela viu, e um trabalho manual não é assim. O trabalho manual é a mão, é o espírito, é a sensibilidade, é a energia. Ele vai ficar cada pessoa de um jeito. Então, nós não somos máquinas de xerox, e mesmo que for um trabalho nosso mesmo, eu quero igual a esse teu. Beleza. Sabe que destoa, não fica exatamente igual mesmo sendo nós, mas vamos dizer que a gente consiga chegar o mais próximo possível do nosso próprio trabalho. Gente, ficar repetindo aquilo o tempo inteiro. Fiz aquilo todo, vamos supor aqui, ó, vou fazer mais dois, tá? Fiz mais dois, vou fazer um jogo. Vamos dizer que alguém me pedisse 50. Não tô afim. Tô afim de fazer 50, não tô, entendeu? Se é pra me fazer 50, eu vou pra uma fábrica. Vou lá e compro uma impressora de uma vez e imprimo de plástico. Então, acho que falta isso para algumas pessoas, assim, poder se sentir, digamos assim, aquela velha frase, não sufoque o artista. Eu acho que é isso, não sufoque o artista. E se eu posso me dar o luxo de criar da minha forma, por que não? Por que que eu vou me prender a paradigmas? Então, é isso que eu vou fazer agora. Essas peças são para mim. São bol, são porta-incenso que tá na escola, tem umas outras coisas pra fazer na cozinha. Não vou dar spoiler porque eu posso mudar de ideia. Nem eu sei mesmo o que eu vou fazer. Uma, porque eu dependo da professora lá, que a professora disser que eu tô apta tá pra aprender. Cada aula, ela passa o que eu vou fazer, então não é eu que eu vou decidir. E em casa, que eu posso fazer dentro do que ela me propõe, do que ela me ensinou em casa... Ainda assim, a minha ideia pode mudar. Eu posso ver uma coisa na internet, alguma coisa na escola, olhar para casa e dizer, eu preciso disso, e mudar. Então, eu não vou falar nada. O que eu tava falando para vocês, que hoje eu não vou usar esse meu kitzinho, infelizmente. Porque eu quero fazer a cópia desses e eles são orgânicos. Então, eles não são retos, então eles são totalmente dedilhados, totalmente sentidos, totalmente contato mesmo. Então, hoje provavelmente eu não vou usar, vou deixar ele aqui, vai que eu encontre alguma coisinha pra usar, louca pra usar. Mas o meu próximo projeto, sim, aí eu tenho bastante coisa pra usar e de repente eu mostro pra vocês um pouco do meu uso. Nem que eu faça um Reels curto, mostrando pra vocês como é que eu tô fazendo. Ai, ventinho maravilhoso isso aqui. Só pena que... Eu gosto da chuva, né? Eu gosto. Mas eu tenho que sair depois e daí na chuva não é tão bom. Mas fazer o quê? Pelo menos tá fresquinho, tá gostoso. Então é isso que eu queria falar pra vocês, que os vídeos estão parados, as plantas estão menores, mas elas não pararam. Eu apenas estou dedicando muito tempo, porque em casa eu treino, na escola, estudo, vejo vídeo, vejo referência. Quando a gente dedica a uma coisa tem bastante estudo, então tá me ocupando bastante tempo. E as plantas elas não estão desenvolvendo. Elas não estão com aquela desenvoltura, tá tudo meio seco, meio, né, tô lutando com elas ali. Uma eu perdi, né, de todas aquelas que eu comprei. Mas eu ainda vou vir fazer um tour pra vocês mostrando como é que tá. Veio uma florzinha nova ali, daquelas que eu fiz muda. Os morangos estão reagindo bem, samambaia gigantesca. Tem coisas que estão bonitas, tá? E ainda vou fazer um tour pra vocês de tudo isso. Mas agora eu senti essa necessidade de explicar pra vocês o motivo da minha ausência. E a ansiedade, a vontade de explicar a minha nova paixão.
Claro, tudo junta, né? Um vasinho vai plantas, vai ter muitos vasinhos de plantas, as plantas não vão embora, porque se eu gosto do barro pela terra, a planta não tem explicação, né? A planta nunca vai sair totalmente de mim. Então é isso, gente. Por hoje é só. E aos poucos eu vou vir mostrar pra vocês um pouquinho da minha cerâmica, um pouquinho que mudar das plantas, o meu dia a dia. Porque o propósito do canal é justamente esse, mostrar quem eu sou e mostrar o meu dia a dia. A minha necessidade de dividir a minha experiência com vocês. Tudo bem? Até mais!